Você vive apagando incêndio na sua empresa? Está correndo em círculos para todo lado e não está vendo que a sua empresa está crescendo? Isso acaba gerando um ciclo infinito de trabalho e você precisa quebrá-lo. Para conseguir isso, você precisa traçar um plano de ação em direção ao objetivo principal da sua empresa. E hoje a gente vai apresentar para você 7 perguntinhas que vão te ajudar a traçar essa jornada e auxiliar na execução até atingir o seu objetivo. Então, para descobrir quais são essas 7 perguntinhas, fica com a gente até o final. Bom, a primeira etapa então é definir aonde você quer chegar, onde sua empresa quer chegar. Tendo esse objetivo definido, você vai precisar traçar quais são as principais atividades para que esse objetivo seja atingido. E a partir daí, com essas atividades em mãos, você vai ter que entender uma diferença entre a delegação e microgerenciar essas atividades. Por que é muito importante você saber isso? Porque quando você microgerencia as atividades, você está colocando o seu tempo para entender como está sendo executada aquelas ações. E isso acaba tirando tanto a liberdade do seu funcionário quanto do seu tempo. Isso não é interessante. Você, como o gestor da empresa, precisa, ao invés de microgerenciar, delegar essas funções e colocar os objetivos e metas que aquela atividade precisa ser cumprida com êxito, ao invés de ficar gerenciando como as pessoas estão fazendo o trabalho. Então entenda que, para se ter sucesso e você não virar um escravo da sua empresa, delegue essas atividades. E nessa delegação, todo o time, todos os funcionários precisam saber exatamente qual é a função de cada um e qual é o requisito e qual é o resultado esperado de cada uma dessas atividades. A partir daí, você não vai mais microgerenciar a atividade, mas vai gerenciar os resultados dessas atividades. E isso vai te dar uma liberdade muito maior e vai dar uma liberdade muito maior para os seus funcionários para executarem essas ações. Bom, então, para se definir esse plano de ação e todas essas atividades, existem 7 perguntinhas que vão te ajudar e vão ajudar todo o seu time a saber exatamente o que precisa ser feito. Então, a primeira perguntinha aqui é o quê? Nesse o quê, você vai definir o objetivo daquela atividade. E qual é a meta esperada por você e pela empresa para que o funcionário entregue no final, na conclusão dessa atividade? A segunda pergunta seria o porquê. Isso vai ser muito importante tanto para que o seu funcionário e você deixe bem claro o motivo daquela atividade sendo feita, para que ninguém ache que está executando uma atividade por executar. Então, se você coloca os motivos e os benefícios que aquela atividade vão trazer para a empresa, vai ficar claro para todo mundo o porquê está sendo feita. Terceira perguntinha é quem? Quem será o responsável pela execução dessa atividade? Ou qual equipe será responsável pela execução dessa atividade? Deixe isso muito bem definido e garanta que o responsável ou a equipe responsável sabe que aquela atividade é função deles ou da pessoa de executar. Quarta perguntinha é o quanto. Nessa pergunta você pode interpretar ela como quais recursos serão necessários para executar essa atividade. Ou seja, qual vai ser o custo daquela atividade ou quantidade de matéria-prima que será necessário para executar aquela atividade. E deixe isso muito bem definido para que a pessoa, quando for executar, ela saiba exatamente os materiais que ela vai precisar, os recursos que ela vai precisar para executar aquilo. Quinta perguntinha, o como. Aqui entra muito aquela diferença entre delegar e microgerenciar a atividade. Por quê? Quando você microgerencia, você vai esmiuçar nos mínimos detalhes o como fazer a atividade. Isso vai te dar um trabalho muito grande para você fazer isso para todas as atividades, imagina? Então, nessa pergunta, você vai colocar aquelas atividades principais. Porque o resultado esperado você já definiu, a pessoa já sabe no que, na primeira pergunta. Então aqui você não precisa falar exatamente como ela vai executar, porque você sabe que o resultado vai ser o mesmo. A pessoa vai te entregar aquele resultado. Então, defina as atividades principais, aquelas cruciais para executar a atividade, e deixe liberdade para o seu funcionário
para ele entender e descobrir e ver a melhor forma, com a capacidade que ele tem, para executar essa atividade. Sexta pergunta seria o quando. Então, aqui você vai definir quando ela será feita, ou o cronograma de execução dessa atividade, ou a data-alvo de entrega dessa atividade. É apenas para deixar especificado para a pessoa que vai executar aquela tarefa, ou até quando ela tem que cumprir aquele objetivo, para que não atrapalhe as demais atividades daquele objetivo principal que você está tentando atingir. E a última pergunta é onde? Ou seja, é uma atividade que vai ser executada dentro da sua empresa, então qual departamento será executada? Ou será uma atividade no cliente? Qual cliente? Onde esse cliente está sediado? Até onde a pessoa que vai executar essa tarefa precisa se deslocar para fazê-la, né? Então essas são as 7 perguntas que vão te ajudar a definir esse plano de ação, e quem for executar vai saber exatamente as 7 perguntas fundamentais aí para ela executar. Então não vai restar dúvida de como vai ser executada essa tarefa. Então, resumindo, se definido o plano de ação da sua empresa, você sabe onde você quer chegar e definiu aquelas principais atividades, você precisa garantir que todo mundo na sua equipe, todo mundo na sua empresa sabe exatamente a função de cada um nessa jornada. Sem isso, sua empresa vai estar andando sem rumo, sem direção. Então você precisa definir esse plano de ação e fazer com que todos saibam a sua função nessa jornada, para que você trilhe de uma forma mais objetiva e mais rápida em direção ao seu objetivo. E por último, e não menos importante, delegue as atividades. Não microgerencie as atividades. E ao invés disso, gerencie os resultados. E deixe a sua equipe livre para executar da forma que ela preferir, ou usando a capacidade técnica que a sua equipe tem. Confie neles. Bom, deixa aí o desafio para você de mapear todas as atividades fundamentais da sua empresa, listar essas 7 perguntinhas e reunir o seu time e apresentar isso para todos e fazer com que todos saibam a sua função nessa jornada. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, pode deixar para a gente aqui nos comentários, pode mandar no nosso direct. Inscreva no nosso canal no YouTube, siga o nosso perfil no Instagram e espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!